Lucas e juntamente com meu colega João, nós criamos esse canal para tentar aí ajudar vocês, né, na jornada de trabalho de vocês utilizando o Excel. Tá? Então a nossa intenção aqui com esse canal é realmente descomplicar, com nossa experiência de mais de 5 anos de mercado, os desafios, né, que o Excel traz, né, juntamente com suas soluções. Então, o Excel eu vejo como uma plataforma muito útil, né, e muito produtiva, porém, se você não souber utilizar da forma correta, ele vai se tornar ali mais um problema para você, né, do que uma solução. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer algumas funções básicas aqui do Excel, tá? E ao longo do tempo a gente vai se aprimorando aí com as fórmulas, né, com os ensinamentos. E já peço a vocês, para que se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários para a gente, que a gente vai tentar responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai trazer aqui algumas funções, tá? Como soma, soma Cs, conte, conte C, PROC-V e PROC-H, tá? Primeiro aqui, né, eu trouxe uma base de dados para exemplificar essas fórmulas para vocês. E a primeira coisa que a gente precisa fazer no Excel, né, quando a gente vai trabalhar com fórmula, com a própria base de dados, com planilhas, é entender o que os números estão dizendo para a gente. Tá? Entender o que essa planilha quer dizer e entender o que a gente pode extrair dessa planilha. Tá? Então aqui ó, a gente tem uma empresa, né, uma empresa A, onde ela tem dois CNPJs, né, o CNPJ1 e o CNPJ2. A gente tem aqui alguns centros de custos, né, que são os gastos da empresa, eles são alocados em centros de custos diferentes para você conseguir fazer esse controle de gastos. E também a gente tem aqui os valores gastos em cada centro de custo. Tá? Então, a gente está dizendo aqui que a empresa A, no CNPJ1, no centro de custo de utilidades, gastou R$11 mil no mês de janeiro. Né? O título da planilha aqui é custos de janeiro. Tá? Então aqui, a gente já tem uma noção do que a gente tem de base de dados, né? E o que a gente pode extrair daqui? A gente pode extrair o valor total gasto pela empresa, a gente pode extrair o valor total gasto por CNPJ da empresa, a gente pode extrair quanto centro de custos a empresa trabalha, né? Quantos centros de custos estão caindo independente do CNPJ ou por CNPJ, tá? Então, a gente consegue trabalhar algumas coisas bem legais aqui com essa base de dados, tá? Então, vamos lá. A primeira função que a gente vai trabalhar aqui é a função C. Deixa eu colocar aqui a barra de fórmulas aparente, tá? Toda vez que vocês forem escrever alguma coisa em alguma célula, a barra de fórmulas vai mostrar para vocês exatamente o que está sendo escrito na célula selecionada, tá? Então, ela vai escrever aqui para a gente a fórmula dessa célula, tá? Então, para a gente escrever qualquer fórmula no Excel, a gente vai colocar o igual, tá? Vai começar a escrever aqui a função que a gente quer. Então, eu coloquei soma, e já apareceu soma para mim, e é essa função que eu vou usar, tá? Eu vou dar um tab. E aqui eu vou selecionar todas as células que eu quero somar, tá? Você pode selecionar com o mouse, você pode selecionar com o teclado, você pode selecionar com um Shift Ctrl, né, que ele vai selecionar todas as células, você pode selecionar com só o Shift, seta para cima, tá? Isso vai de vocês, tá? Aí é só fechar parênteses, dar um Enter aqui. Então a gente tem que a empresa gastou no total 354.270, tá? Deixa eu fazer aqui uma colinha, tá? Total CNPJ1, total CNPJ2, tá? Então, com a fórmula soma e soma C, a gente vai conseguir extrair esses valores. Então, deixa eu colocar aqui no total essa fórmula, tá? Então, vai ser igual a soma desse valor. Vou apertar o Shift, seta para cima, fechei parênteses, R$354.270, tá? Para a gente fazer aqui por CNPJ, a gente vai utilizar uma função bem legal aqui do Excel, tá? Que é a função soma C. Ou seja, você vai somar se algum critério que você esteja estipulando para o Excel ele for verdadeiro, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, igual a soma C. Então vejam, eu não vou mais selecionar essa primeira função soma, tá? Eu vou descer com a setinha para baixo, vou apertar um tab em soma C e ele já vai abrir a fórmula para mim, tá? Qual será o critério de se ele vai somar para mim ou não? Qual que vai ser a coluna que eu quero estabelecer esse critério? Eu quero estabelecer esse critério por CNPJ, eu quero que ele me some o CNPJ1, tá? Qual que é o critério? O critério é, se tiver escrito nessa coluna, o CNPJ1, tá? Então eu vou colocar um entre aspas aí, tá bom? E qual que vai ser o intervalo de soma? Eu quero somar os valores, tá? Então o primeiro intervalo é o intervalo do critério, o segundo é o critério propriamente dito, e o terceiro é o intervalo de soma, tá? O Excel ele sempre vai dar essas colinhas para vocês, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, às vezes as colinhas aqui do Excel por fórmula ajudam bastante, tá? No entendimento. Então, a gente tem aqui que, deixa eu mudar aqui para moeda, a gente tem aqui que foi gasto R$170.559 no CNPJ1. E, para o CNPJ2, a gente pode utilizar a mesma função, soma C, tá? Dou um tab, o intervalo vai ser o mesmo do anterior. O que muda aqui é o critério, tá? Ao invés de 1, vai ser o CNPJ2. E o intervalo de soma é esse aqui.
só fecha parênteses, dá um Enter, mudar aqui para moeda, e a gente tem que foi gasto no CNPJ2, R$ 183.680, tá bom? Vamos fazer aqui um outro estudo sobre essa base de dados também. Quantos centros de custos caíram, centros de custos totais, tá? Então, independente de CNPJ, quantos custos caíram para a empresa no mês de janeiro, tá? Para isso, a gente pode usar a função cont. Bom, pessoal, como eu estava falando aqui, a gente pode utilizar também a função cont para contar o número de vezes que uma determinada que células aparecem no Excel, tá? Então, a função cont, ela serve para contar o número de vezes de células que aparecem em um determinado intervalo selecionado. Então, por exemplo, aqui na linha 3, a linha 16, eu tenho 16 intervalos, 14 intervalos, perdão. Então, ela vai me aparecer, ela vai me retornar exatamente esse 14, tá? E aqui a gente tem algumas diferenças entre as funções cont, tá? Que eu vou explicar para vocês. A cont número e a cont valores. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, cont número, por exemplo. Teoricamente, é para a gente ter 14 células selecionadas dentro do centro de custo, correto? Então aqui, eu vou em cont valores, vamos selecionar a coluna centro de custo, tá? Vou selecionar, vou dar um Enter, e aqui ele me retornou 0, tá? Por que ele me retornou 0? Porque a função cont número, olhando aqui na minha barra de fórmulas, cont número, ela vai contar apenas números, tá? No Excel. Então, caso a gente queira utilizar uma função mais genérica, que ela vai puxar quantos textos tem e aparecem em um determinado intervalo, a gente pode usar a função cont valores, tá bom? Cont valores. Aí sim, ele vai me retornar o 14, que são o número de centro de custos independente do CNPJ, que caíram algum custo no mês de janeiro para essa empresa, tá bom? Se eu quisesse utilizar a função cont número, como o CNPJ aqui, ele é um número, tá? Então a gente poderia vir aqui e selecionar apenas a coluna de CNPJ, ele me retornaria o 14 do mesmo jeito, como eu poderia selecionar aqui também a coluna de valor, tá? Só lembrem dessa diferença, o cont número só vai funcionar quando você tem apenas números no intervalo selecionado, e o cont valores, ele vai contar todos os valores com células preenchidas dentro daquele intervalo, tá? Então, beleza, a gente tem aqui 14 centros de custos totais, e por CNPJ, claro, a gente já sabe que serão 7, né? Então, centro de custo por CNPJ, a gente já sabe que serão 7, né? Então, vamos só fazer a fórmula aqui para vocês terem esse entendimento, né, de como que a gente pode utilizar a função cont-c. Então, aqui a gente pode colocar cont-c, tá? Vou selecionar o intervalo, por exemplo, esse intervalo aqui, tá? O intervalo do CNPJ. Vou colocar o critério que eu quero, que é igual a 1. E vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Tá, ele me retornou aqui o 7, tá bom? Então, com isso, a gente fecha aqui as funções soma, soma C, cont C, tá ok? E aqui a gente parte para as demais funções. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza aqui, né, as primeiras 4 fórmulas aqui que a gente havia comentado, né? A gente comentou aí uma a mais, né, que é a função cont número e cont valores. Então agora acho que a gente pode partir para a função proc-v, tá bom? Eu vou inserir uma nova planilha aqui, tá? Onde a gente tem uma tabela, né, aqui com o centro de custo, e aí eu separei em 2 tipos de custo, tá? Os custos produtivos e os custos administrativos. Então vamos supor que nessa minha base aqui eu precise inserir, né, uma coluna com o tipo de custo, tá ok? Só que, imagina que você tem uma base de dados ali com 2.000 linhas, né? É humanamente impossível você avaliar que a utilidade seria custo produtivo. Mais uma vez, utilidades, custo produtivo, manutenção, custo produtivo. Enfim, seria muito trabalhoso, né? E a gente tem uma fórmula que nos ajuda com isso. Como aqui a gente já tem uma planilha de apoio nos dizendo o que é um custo produtivo e o que é um custo administrativo, né? A gente pode vir aqui e utilizar a função proc-v. O que essa função proc-v faz, né? Então a gente coloca igual proc-v, proc-v, tá? Essa função ela vai procurar um determinado valor em uma matriz tabela na vertical. Então, por exemplo, qual que é o meu valor procurado? Eu quero procurar utilidades, tá? Dentro dessa tabela aqui, tá bom? 2 pontos. Eu quero que ele me retorne. Essa tabela, ela tem 2 colunas. Se eu pedir para ele me retornar a primeira coluna, ele vai me retornar exatamente o utilidades. Se eu pedir para ele me retornar a segunda coluna, ele vai me reproduzir o tipo de custo, que é o que eu quero. Então, eu venho aqui e coloco 2. Aqui eu sempre coloco a correspondência exata, né? Porque eles estão escritos exatamente da mesma forma. Fecho o parênteses, dou um Enter e ele já puxou aqui para mim, tá? Então eu posso trazer isso daqui, copiar isso aqui para baixo, tá?
Pessoal, até legal que deu esse problema, tá? Por que que deu esse problema? Porque eu não tranquei as minhas células. Essa célula aqui, eu quero que ela varie de acordo com as linhas que eu vou descendo. Porém, essa matriz tabela, ela é fixa, tá, pessoal? Então eu venho aqui, dou um F4, tá? Para trancar essa matriz tabela, dou um Enter, tá? E agora, se eu puxar aqui para baixo, ele vai trazer todas corretamente, tá? Porque o Excel ele tem esse método aí de você puxar para baixo, ele já inteligentemente puxa também as células que estão vinculadas à fórmula, tá? Então a gente tem que trancar essa tabela aqui, porque essa tabela não muda, tá? Ela vai sempre ficar aqui, tá bom? Ah, Douglas, mas putz, o que acontece se eu colocar um aqui? Vai acontecer o que eu te falei. Exatamente, ele vai puxar os valores que você está procurando, tá? Então, ó, aqui ele puxou utilidades, embaixo ele vai puxar utilidades, depois na linha 5 e na linha 6 ele vai puxar manutenção, e assim por diante, tá bom? Ó, exatamente como eu havia dito. Então, assim, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem como funciona mais ou menos essa função, tá? E eu espero aí que vocês utilizem-a bastante, né? É uma função muito utilizada aí, né, no Excel, no dia de trabalho, principalmente quando a gente tem duas bases de dados, números parecidos, porém a gente quer puxar uma coluna para um lado, uma coluna para o outro, tá? E outra coisa que vale ressaltar aqui nessa fórmula, tá, pessoal? A fórmula, ela só consegue puxar valores à direita da coluna que você está puxando. Então, por exemplo, eu estou iniciando minha busca por essa coluna, que são os centros de custo, né? Então, eu estou procurando o centro de custo, que é essa coluna aqui, nessa tabela aqui, tá bom? E aqui a gente tem o centro de custo à esquerda. Ela só vai puxar coisas à direita dessa tabela, tá bom? Então é importante aí que no dia a dia de trabalho de vocês, caso vocês queiram procurar colunas que estejam à esquerda, por exemplo, a coluna A, a coluna B, da matriz que você está procurando, né, do valor que você está procurando, é importante que você puxe essa coluna, tá? Dê um Ctrl C, dê um jeito de colar ela do outro lado. E aí você vai poder utilizar essa fórmula PROC-V normalmente, tá? Agora a gente vai para a função PROC-H. Bom, pessoal, partindo aqui para a função PROC-H, tá? Vamos imaginar agora que ao invés de você ter essa tabela, né, de relação de centro de custo por tipo de custo, você tenha essa tabela aqui, tá? Que ela está na vertical. Então, na hora de você procurar os valores, você vai ter que procurar os valores para baixo, né? Então, utilidades, você vai querer procurar um valor para baixo de utilidades, né? Que é produtivos. Ele significa um tipo de custo produtivo. No pessoal, você vai querer procurar para baixo, então ele significa um tipo de custo administrativo. Tá? Então você vai querer puxar esses valores ao invés de para o lado, para baixo, né? E por isso que chama de PROC-H. Você vai procurar os valores para o lado, né? E depois ele busca os valores de acordo com essa coluna que você procurou. No PROC-V, você vai procurar os valores de acordo com a linha que você procurou, tá ok? Então, vamos lá, vamos escrever essa função aqui e a gente já dá continuidade aqui no aprendizado. Então a gente dá o igual, PROC-H, tá? Qual que é o valor procurado? Mesmo conceito, tá? A gente vai procurar utilidades. Dentro de onde? Dentro dessa matriz tabela dessa vez, tá? Ponto e vírgula. Qual o número de índice da linha que você quer procurar? Então, a primeira linha vai ser exatamente retornar os valores que eu estou procurando. Eu quero na linha 2, tá ok? A correspondência exata, porque está escrito da mesma forma, exatamente da mesma forma. E aqui, para já facilitar, eu vou trancar essa tabela, tá? Que é a tabela que eu estou buscando esses dados, ela também não vai mudar. Então é só dar um Enter, puxar aqui para baixo, e a gente já tem os mesmos dados, tá? Só que de formas diferentes. Então imagina que ao invés de 7 tipos de custo aqui que a gente precisasse buscar, eles fossem 200, 300, seria inviável de fazer uma alteração na tabela. Então, o jeito mais fácil da gente fazer é alterando a fórmula, tá? Então, no nosso dia a dia de trabalho, a gente vai receber documentos, né, de inúmeras formas. E a gente tem que se adequar e se preparar para trabalhar da melhor forma com eles, tá? E aí, a gente utiliza diferentes ferramentas que o Excel apresenta para a gente para solucionar esses problemas básicos do dia a dia aí, e tornar o nosso dia a dia mais produtivo, tá bom? Pessoal, por hoje era isso. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Deixem nos comentários aqui algum tipo de dúvida que a gente vai tentar aí responder para vocês nos comentários e ajudar vocês aí nesse dia a dia e nessa jornada aí trabalhando com Excel, tá bom? Um abraço a todos e até mais.